Senhoras e senhores, o senhor vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, para proferir sua palestra. Senhor Carlos de Souza Andrade, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia, João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, Paulo Fernando Marcondes Ferraz, presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Humberto Oliveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, senhor Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores, amigas e amigos que estão aqui hoje. Bom dia! Muito bom. Gostaria de expressar a minha satisfação por estar aqui nessa manhã, começando uma semana de trabalho, tendo a oportunidade de poder me dirigir a essa plateia, né, estar aqui no estado da Bahia, em particular Salvador, primeira capital do Brasil, cidade histórica de tradições, né, e que, quando a gente pisa nessa terra, a gente se sente reenergizado e compreende cada vez mais o significado de ser brasileiro, né, e da grandeza, né, do nosso país. Eu acho que ninguém mais tem dúvida que os mares que navegamos hoje não são mais tranquilos. A intensa revolução tecnológica que nós vivemos no mundo de hoje, e que o João, quando mostrou o celular, o smartphone que ele tinha no bolso, esse é o meio que hoje transformou completamente a vida da maioria das pessoas, né? Além disso, a globalização que encurtou fronteiras, que aproximou países, que suprimiu postos de trabalho em alguns países e fez aparecer em outros, né? O avanço da biotecnologia, da inteligência artificial, tudo isso vem criando um novo espaço, né? Um novo mercado, uma nova forma de produzir, o que traz inquietação, traz insegurança, e daí, então, nós não temos dúvida que os mares hoje já não são mais tão tranquilos. E aí o nosso governo tem esse duplo desafio de reerguer o país, né, para que nos adaptemos a essa nova realidade global. E com 3 missões muito claras: resgatar a economia, reconquistar a segurança pública, que em algum momento ela deixou de ter a sensação que todos nós gostaríamos que tivesse, né? E restabelecer a confiança dos cidadãos. Então, essa questão da confiança é importantíssima, porque em qualquer relação tem que haver confiança. Começa dentro da casa da gente. Se nós não temos confiança na nossa esposa e vice-versa, esse casamento se desfaz. É a mesma coisa com as instituições que representam um país, não é, e os seus cidadãos. Não é? Estamos vendo isso agora acontecendo aí no nosso vizinho, na Bolívia, por razões que depois a gente pode até comentar um pouco. Também é muito claro que nós precisamos retirar o peso da ineficiência do Estado das costas de quem trabalha, investe e produz nesse país. Eu acho que todos aqueles que se dedicam a gerar empregos entendem o peso do Estado. E a nossa visão de futuro é fazer do Brasil a mais vibrante e a mais próspera democracia liberal ao sul do Equador. Quando nós olhamos que todas as grandes potências, as grandes nações, estão ao norte do Equador, nós compreendemos o tamanho da responsabilidade que o Brasil, por seu potencial, não só de riquezas naturais, mas pelo potencial da nossa população, tem. Então, essa é a nossa grande visão de futuro, é o projeto que temos para o nosso país. E no dia 1º de janeiro, no seu discurso perante o Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro deixou claro que a nossa missão é restaurar e reerguer a pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção,
da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Aí está o mundo de hoje, né? Vamos fazer um rápido passeio, né, aqui pela história, para que a gente se situe nos problemas que nos cercam de forma externa, para entender como esses problemas influem na busca de soluções para o nosso país. Ninguém tem dúvida que os Estados Unidos da América são a grande potência tecnológica, militar, industrial, com uma economia forte. Mas, do outro lado do mundo, nós temos o surgimento ou ressurgimento de uma potência extraordinária, que é a China. Potência pela sua capacidade em recursos naturais, pela população que possui. Nos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência do mundo. Quando os portugueses saíram na conquista do Mar Tenebroso, a China já era a maior potência. Um pouco antes disso, ali, 1400 e alguma coisa, um almirante chinês, o almirante Z, saiu daqui, passou pela África e dizem que chegou até as costas brasileiras. Voltou e queimou os navios. Os chineses queimaram os navios porque eles consideravam que tudo que havia sob a terra era o que havia na China. Então, eles não necessitavam ligar-se com mais ninguém. Mas, com o passar dos séculos, esse gigante acordou. Vamos lembrar que a China é milenar, nós somos apenas centenários. Sempre viveu sob a égide de dinastias. E hoje é outra dinastia que governa. É a dinastia do Partido Comunista Chinês. Nada mudou lá. Não devemos também esquecer da Rússia. Muita gente julgou que no início dos anos 90, com a dissolução da União Soviética, a Rússia era a carta fora do baralho. Não, em absoluto. A Rússia é uma potência, que tem parte dela na Ásia e parte na Europa, então ela tem uma busca de identidade, o povo russo busca essa identidade, eu sou europeu, eu sou asiático, porque são características distintas, e ela tem poder e capacidade para influenciar no resto do mundo. Então, observem, e aí, a União Europeia, a velha Europa, aquela que, na teoria da geopolítica, é considerado o coração do mundo, o Heartland. Quem dominasse isso aqui, dominaria o mundo. Então, é a linha de controle do mundo que circula ao norte do Equador e, nesse sentido, leste-oeste. Observem que a China era a maior potência, passou para a Europa, passou para os Estados Unidos e parece que está dando a volta e retornando para a China, começando um novo ciclo outra vez. E aí, a importância do papel que o Brasil tem que desempenhar, sem deixar de olhar para o nosso vizinho mais próximo, que é a África, a costa ocidental da África, onde veio muita gente aqui para o nosso país, em particular aqui para a Bahia, e que transformou a nossa cultura, os nossos conhecimentos e faz parte da formação da nossa nacionalidade. É um mercado enorme, onde nós temos plenas condições de nos estabelecermos. Eu lembro também que esse concerto de nações, ele sempre foi pautado pela busca do equilíbrio de poder, para que não houvesse uma hegemonia no mundo. A partir do momento que se compreende que os Estados-nações aparecem, ou seja, ao final da Guerra dos 30 Anos, ali no século XVII, 1648, a paz de Westfália aqui na Europa, surge, então, expressivamente nas relações internacionais, o conceito de equilíbrio de poder. Esse conceito é rompido quando Napoleão Bonaparte inicia suas campanhas vitoriosas no final do século XVIII, retorna com a paz estabelecida em 1815 durante o Congresso de Viena, é novamente rompido com a Primeira Guerra Mundial, e aí o acordo de paz da Primeira Guerra Mundial, o famoso Tratado de Versalhes, péssimo acordo, deixa uma marca na Alemanha e deixa todo o caminho aberto para que um novo morticínio ocorra com a Segunda Guerra Mundial.
E aí, ao final da Segunda Guerra Mundial, já com o papel dos Estados Unidos muito mais proeminente, não é? Avançamos para a criação da Organização das Nações Unidas, organismo multilateral, mas que, na realidade, é aprisionado na mão dos 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, que são os membros permanentes do Conselho de Segurança e que têm poder de veto. Esse equilíbrio continua durante a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, e aí, quando a União Soviética se dissolve, se julgou que teríamos, então, um largo período de hegemonia americana. Durou pouco, não é? Já foi imediatamente ameaçada aí pelo ressurgimento da China e pelas guerras do Oriente Médio, com o terrorismo avançando por todo o mundo. Então, esse é o mundo que nos cerca e que nós não podemos deixar de olhar. Nos anos 90, então, com a dissolução da União Soviética, vamos lembrar que o Francis Fukuyama escreveu um livro denominado O Fim da História. É o que eu me referi aqui, não é? Está tudo tranquilo, União Soviética dissolvida, não há perigo de guerra, há um equilíbrio nuclear, uma certa dissuasão nuclear, mas a história não acabou. Também naquele momento, os bancos centrais do mundo atuaram com grande moderação e o mundo cresceu durante os anos 90. Tá? Porque não houve soluços na economia mundial. A coisa marchou até que a China entra na Organização Mundial do Comércio. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio, na esteira de 30 anos de reformas liberais produzidas pelo Deng Xiaoping, sacode o tabuleiro internacional, pela avidez com que os chineses entram no comércio, pela capacidade de fazer negócios, não é? E pelo mercado que eles são, além de necessitarem de matérias-primas e aí buscarem agressivamente no mundo inteiro essas matérias-primas. E a aldeia global, não é? Fruto dessa revolução tecnológica, do avanço das telecomunicações, da plena entrada em vigor da rede mundial de computadores, estreitando os laços. Mas o que está acontecendo agora, em 2019? O avanço da China cria tensões geopolíticas. E essas tensões geopolíticas não são apenas pelo avanço da China. A Rússia também exerce sua musculatura, porque ela não desiste dos seus objetivos de buscar a saída para os mares quentes e de ter espaço nos outros continentes. E isso gera tensão junto aos Estados Unidos. Não é? Existe uma grande instabilidade e a recuperação econômica no mundo está baixa. Então, quando falam que o crescimento no Brasil é pequeno, o crescimento econômico do resto do mundo também está muito pequeno, com reflexos óbvios aqui dentro do nosso país. E ameaças transnacionais, terrorismo, crime organizado, as catástrofes ambientais e climáticas, a possibilidade de uma nova quebra do sistema financeiro internacional, o narcotráfico, o tráfico de pessoas humanas, o tráfico de órgãos humanos. Então, todas são ameaças que passam por todos os países, né? Facilitadas ainda por essa globalização que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, estamos entrando na era da economia do conhecimento. A economia do conhecimento é a soma da capital, do trabalho e da tecnologia, e de gente que saiba utilizar a tecnologia. Ela já ocupa determinadas partes do setor econômico mundial, mas ainda está muito restrita. Temos aqui no nosso país e teremos que avançar mais ainda para integrar todo o país dentro da economia do conhecimento. Esse é o mapa dos conflitos mundiais. Eu quero chamar a atenção aqui, para a Líbia. Vamos lembrar que a solução para a Líbia era acabar com o regime do Gaddafi, né? Acabaria-se com o regime do Gaddafi, as potências ocidentais trabalharam para isso, e, como consequência, a Líbia entraria para o jogo democrático mundial. Não se pode querer comparar a maneira como os povos se relacionam, a maneira como os povos têm a sua cultura com as características e pilares da nossa civilização.
E o que aconteceu na Líbia? A Líbia é praticamente um não-país. Tem 2 governos lá, um na cidade de Tobruk, outro na cidade de Trípoli. E, pasmem, cada governo desse tem Banco Central, tem Congresso, tem sua Força Armada, e nenhum deles consegue controlar a totalidade do país. Podemos transpor esse caso da Líbia aqui, para a Venezuela. Ambos países petroleiros. Venezuela também está com 2 governos. Tem o governo do Guaidó e tem o governo do Maduro. Né? E ninguém consegue chegar a uma solução lá, com todo o problema que mais adiante eu vou explicitar. Temos as guerras da África, né? Temos as guerras do Oriente Médio, guerras religiosas, e vamos lembrar que a religião islamita, ela prevê a expansão na busca de levar a verdade religiosa do Islã para os demais países. Já o fizeram isso antes, quando conquistaram o norte da África, entraram pela Península Ibérica e foram derrotados na França ali pelo ano 712, 713, por Carlos Martel. Mas parece que hoje conseguiram voltar, porque quando nós passeamos nas principais capitais europeias, eu tenho certeza que todos ficam impressionados com a quantidade de gente que professa a religião islâmica. E temos o conflito do narcotráfico aqui no nosso país, que mais adiante eu vou me referir. E aí, com esse pacote todo acontecendo, se diz que a democracia liberal entrou em crise. Mas nós devemos acreditar no sistema. A democracia liberal, só nos últimos 100 anos, ela enfrentou e venceu o imperialismo na Primeira Guerra Mundial, enfrentou e venceu o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e enfrentou e venceu o movimento comunista internacional. Então, nós temos que acreditar na capacidade de oxigenação que o sistema democrático e liberal concede a um país. Então, esse ressurgimento da China, com sua ascensão em métodos, despertaram a reação dos Estados Unidos. É a guerra comercial e tecnológica em torno da propriedade intelectual, do uso excessivo de subsídios pelo governo chinês e a questão de segurança nacional alegada pelos americanos em relação ao 5G. Os americanos alegam que a China, dominando a colocação do 5G nos diferentes países, ela controlará a Big Data, controlará todos os nossos dados. Mas e o Google? O que ele faz? Será que ele não controla os nossos dados também? Qual é a segurança que nós temos nisso? Então, esse é um embate entre Estados Unidos e China que afeta o mundo inteiro a partir do momento em que os Estados Unidos coloca taxas alfandegárias cada vez mais altas nos produtos chineses. O mundo também sobreviveu a 2 crises de endividamento, a crise do subprime de 2008 e a crise dos países ali do ventre da Europa, da Península Ibérica, da Itália, da Grécia. Mas estamos no risco de uma depressão. E os bancos centrais estão empregando todo o seu armamento não convencional. Têm comprado dívidas e os juros estão negativos. Os juros estão no ponto mais baixo de sua história. E essa queda dos juros chegou também ao nosso país. Não no nível dos países europeus, dos Estados Unidos. Esses países hoje têm 17 trilhões de dólares rendendo a juro negativo, que essa turma está esperando aonde investir. Essa é nossa oportunidade. A China também, para manter a economia girando, produziu grande endividamento. Então, as últimas décadas viram o quê? Declínio do número de pessoas empregadas pela agricultura, indústrias migrando para outros países, empregos temporários, tecnologia dissolvendo indústrias. Indústria que não entrou na área da tecnologia, que ainda está batendo prego, ela vai sumir, se é que já não sumiu. E a classe média na estagnação salarial. Sim, porque se o produto interno bruto não cresce, o salário não cresce. Isso é algo que todos têm que entender. Isso é válido principalmente para nós, gestores públicos, que lidamos com o funcionalismo público. Ele tem que entender que se o governo não arrecada, ou seja, se a economia não cresce, não vai haver aumento salarial. Vai permanecer estagnado. E com isso, aquilo que já foi citado aqui, tanto pelo nosso presidente da Federação da Agricultura aqui da Bahia, como pelo João Martins,
o aumento da desigualdade. E o que isso gera? Medo, ansiedade e raiva. Daí todos esses movimentos que nós estamos vendo, muitas vezes dizendo, mas esse país não estava tudo certinho, tudo bonitinho? Não, todos os países estão sofrendo, não é, desta situação vivida pelo mundo de hoje. Então, na esteira de um longo ciclo de endividamento global, surge um mundo propenso a crises políticas. Vamos lembrar, a cada 70 anos na história do mundo sempre houve um conflito grande. O último conflito terminou em 1945, grande. Então, estamos no limiar de que creia o bom Deus que não nos permita que volte a ocorrer um conflito dessa natureza. Mas temos que estar atentos para isso. Vivemos, então, essa transição do modelo político-econômico do pós-guerra para outro, ainda desconhecido, e que pode levar algumas décadas até ser atingido. E a nossa América do Sul? A América do Sul é um caso complicado, não é fácil. Ela não é para amadores, né? Ela é uma economia periférica, né? Todos os nossos países, na sua grande maioria, exportam produtos de pequeno valor agregado. Não estamos inseridos nas grandes cadeias de valor do mundo. E, com consequência, a nossa influência no mundo é pequena. Regime político frágil, está aí, é só olhar tudo que está acontecendo na volta. Não é? O caso típico, específico, dos nossos vizinhos bolivianos. Como se chegou a essa situação? Se chega a essa situação quando o então presidente Evo Morales, após já ter sido eleito 1, 2, 3 vezes, ele vai para uma 4ª vez. Aí ele convoca um referendo, perde o referendo, e mesmo assim ele usa um argumento, não é? Daquele argumento bem frágil, de que qualquer pessoa pode ter direito a exercer um cargo público, para se candidatar pela 4ª vez, num processo eleitoral que é fraudado, e leva, então, à situação que nós estamos vivendo lá na Bolívia, não é? E acompanhando com ansiedade. Então, é a fragilidade do regime e a insegurança institucional, porque ainda tem muita gente aqui na América do Sul que, infelizmente, acredita que o Muro de Berlim não caiu, né? Que ele está em pé até hoje. Temos condições favoráveis à criminalidade transnacional. Vamos lembrar dos 3 maiores produtores de droga, Colômbia, Peru, Bolívia, que são nossos vizinhos. É o grande flagelo do século XXI. Essa cocaína, ela vem para o nosso país para consumo próprio da nossa juventude, né? Detonando a nossa juventude, ou então, né, ela avança para os outros mercados, seja Estados Unidos, seja Europa, né? Já me referi à fragilidade das instituições e uma diplomacia paralela, que antes era o Foro de São Paulo e agora é o Grupo de Puebla, né? São diplomacias paralelas e conflitos que já ocorreram entre os nossos países aqui. E o caso da Venezuela, né? Lembra que eu comparei a Venezuela aí com a Líbia. A Venezuela é um caso clássico, né, para todos os estudiosos de qualquer ramo, né, de como destruir um país em meia dúzia de lições. Né? Processo iniciado com a eleição do Hugo Chávez em 1998, que a partir daí busca a permanência no poder usando os instrumentos da democracia, ou seja, demonstrando a fragilidade das instituições. Né? A economia, ele coloca em deterioração, porque encampa a maioria das empresas, coloca controle de preços, câmbio controlado. Eu estava na Venezuela no ano de 2003, quando o Chávez congelou o câmbio. Então, dia X, ele congelou o câmbio em 1.600 bolívares. No dia seguinte, você comprava na rua 3.200, né, o dólar. Então, a gente sabe onde vai enveredar isso aí. Então, um país, apesar de ser rico em petróleo, né, apesar de ter uma costa extremamente aprazível para o turismo, tem montanhas nevadas aqui na região do Lago de Maracaibo, a planície do rio Orinoco é tremendamente fértil, tem energia abundante aqui na região da Grande Savana. Esse país está como um não país hoje.
conforme eu me referi, com 2 governos. Quase 5 milhões de venezuelanos saíram da Venezuela. Era como se aqui no nosso país 30 milhões de brasileiros tivessem saído e ido embora. Imaginem isso. Eu tive recentemente no Peru, tem 1 milhão de venezuelanos no Peru. É um problema para o país. Um país de 30 milhões recebe 1 milhão de imigrantes de outro país, é uma coisa complicada. Para nós não foi ainda tão complicado, porque essa nossa fronteira aqui no departamento de Amazonas, lá da Venezuela, é selva. Só tem acesso aqui pelo Rio Negro. Vai bater aqui numa cidade que eu morei durante 2 anos, chamada São Gabriel da Cachoeira. Então, a grande via de acesso é pela rodovia que vem de Ciudad Bolívar até Boa Vista, aqui em Roraima. Agora, são 600 quilômetros isso aqui. Por isso que menos gente chega aqui no nosso país. Mas, mesmo assim, temos 1.000 venezuelanos aqui em São Gabriel da Cachoeira, já temos 80 mil venezuelanos que chegaram no nosso país e que não podem ficar parados aqui em Roraima, têm que ser mandados para outros lugares do país, onde haja atividade econômica capaz de absorvê-los. É capaz de já ter venezuelano aqui na Bahia também, trabalhando em algum lugar. Então, é uma diáspora daquele povo, é uma situação complicada, e não há uma solução simples à vista. Por quê? Porque existem atores externos aqui dentro. O principal deles, Cuba. Cuba tem em torno de 20 mil cubanos aqui dentro, que controlam as milícias, e controlam o sistema de inteligência, mantendo uma opressão em cima, vamos dizer assim, do lado bom das Forças Armadas venezuelanas, pelo medo. Ameaçam as famílias daqueles militares que poderiam se insurgir contra essa situação. Temos a presença da Rússia. A Rússia, isso aqui, ela está cutucando o baixo ventre dos Estados Unidos, ou está aqui na Venezuela, e a própria presença da China, mas a China um pouco mais à retaguarda disso aí. Então, não é algo de solução fácil, e é algo que tem que ser buscado pelos venezuelanos. Além disso, essa fronteira Colômbia-Venezuela é o paraíso da guerrilha e do narcotráfico. Então, o tráfico avança pela via de acesso aqui do Rio Orinoco, e, ao mesmo tempo, essas áreas aqui que são ricas em ouro estão sendo controladas, seja pela Guarda Nacional Bolivariana, seja pelo Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Nós mesmos, os nossos garimpeiros, tanto nessa área aqui no departamento de Amazonas, como outra área aqui na Grande Sabana, estima-se que em torno de 10 mil brasileiros estão garimpando aí. Então, tudo isso é um pano de fundo para a problemática que nós vivemos na nossa América do Sul. O nosso Brasil, é um gigante. 7.400 quilômetros de litoral, quase 16 mil quilômetros de fronteira terrestre com 10 países distintos. E é um problema essa fronteira. É uma fronteira que tem selva com montanha, é uma fronteira que tem selva pura, é uma fronteira que tem linha seca, é uma fronteira que tem rio e é uma fronteira vivificada aqui nessa região sul do nosso país. E aqui em cima, um grande vazio demográfico. Eu sempre comparo essa questão de fronteira citando os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz fronteira com 2 países. Canadá ao norte, maior tranquilidade, não é problema. O México ao sul, a fronteira Estados Unidos-México é o mesmo tamanho da nossa fronteira com o Peru, 3 mil quilômetros. E, com todo o aparato tecnológico, com toda a capacidade, não conseguem controlar. Então, essa questão tem que ser tratada de forma bilateral e haver um esforço conjunto entre o Brasil e todos os nossos vizinhos para que contrabando, descaminho, narcotráfico, tráfico de arma, tráfico de órgão, etc. e tal, sejam combatidos com mais eficiência. O nosso porte estratégico significativo, mas, como dizia o Nelson Rodrigues, parece que às vezes o complexo de vira-lata toma conta da gente, e temos dificuldade de transformar essa enorme capacidade que nós temos em poder. Nichos de pobreza preocupantes que levam à exclusão. Não exclusão porque a pessoa não tem um trabalho. Não, se nós formos na periferia,
nas favelas das grandes cidades, a turma trabalha, tem gente com carro, tem gente com televisão, tem gente com ar-condicionado split, mas o Estado não chega lá. O Estado não dá luz, o Estado não dá água encanada, o Estado não dá esgoto, quem dá a internet é o traficante, não é? O Estado não consegue dar uma assistência escolar e hospitalar condigna, e, em consequência, essas pessoas vivem à margem. E o que foi colocado aqui pelos que me antecederam, a deficiência da nossa infraestrutura logística, que parou no tempo, 40 anos atrás. Se optou por um modelo rodoviário, num país das dimensões continentais, então transportamos a nossa imensa safra de grãos no lombo de caminhão. É o problema que aflige aqui os produtores da nossa Bahia. Está aí a eterna promessa da ferrovia de integração oeste-leste, que nós temos que avançar nisso aí e trazer um parceiro privado capaz de colocar essa ferrovia em funcionamento. Temos a nossa crise política. A nossa crise política ela está muito centrada no nosso sistema meio caótico, com a quantidade de partidos políticos que vicejam, não é, no espectro, e que terminam por deixar de representar a população. Então, nós temos que chegar a um bom termo para restringir esse número de partidos políticos e, a partir daí, resgatar, não é, o que é a função de um partido, representar efetivamente o pensamento da parcela da população que se identifica com eles. Hoje, votamos muito mais na pessoa do que no partido a qual ela pertence. A crise psicossocial é essa crise do mundo moderno, não é? A crise onde a mudança do modelo político-econômico, principalmente da postos de trabalho que estão desaparecendo, não é? Pessoas que não veem oportunidade de progredir, então a quantidade de jovens que não estudam, não trabalham, um tribalismo excessivo, ou seja, tudo é motivo de briga, de discussão, né? Começa no próprio campo de futebol, né? Antigamente se ia a um estádio de futebol com a maior tranquilidade, né? Hoje você, dependendo das duas torcidas que estarão presentes, é um ato de coragem e determinação em assistir um jogo, não é, num campo de futebol. E isso, esse clima de fla-flu, como se costuma definir, ele contamina o restante da sociedade. E todas as coisas são levadas, né, ao último extremo. O fenômeno das redes sociais deu voz para todo mundo, então qualquer um pega, se exprime, grita, se esguela, não admite argumentar. Não, o argumento já quase é, vamos sair na briga, vamos para o tapa. E com isso a gente perde a civilização. Então, essa crise tem que ser contornada também, uma certa busca de imposição de valores que não são universais dentro do país. Eu costumo sempre falar, os valores da Zona Sul do Rio de Janeiro não são os valores de Bagé ou de Luiz Antônio Magalhães. Luiz Eduardo, perdão, desculpe. São valores distintos. O Leblon é uma coisa, São Gabriel da Cachoeira, onde eu morei, é outra. Então, a gente tem que saber entender essa dicotomia e vamos colocar aqui, a imensidão do nosso território. Aí, Brasil e a corrupção. Observem esse relatório aqui. Uso indevido de fundos da coroa. Preenchimento de cargos públicos por seus parentes e amigos. Criação não autorizada de impostos e taxas, das quais era coletor e administrador. Construção de fortificação com material de qualidade inferior, utilizando seus próprios índios escravos e sobrecarregando a coroa com preços exorbitantes. Esse relatório foi feito em 1642, sob o governo da capitania do Rio de Janeiro. Então está aí, a própria empreiteira, material de... Então, são algum tempo e nós continuamos sendo assolados por essas barbaridades. É a grande coisa que nós temos que superar. Temos que superar a corrupção. Temos que superar.
E a questão do meio ambiente, né? Que nós somos, parece que o grande culpado pelo aquecimento global. O Brasil é o responsável pelo aquecimento global. Nós temos a legislação mais avançada do mundo. Nenhuma legislação se equivale à nossa. A nossa matriz energética é limpa, 88% renovável. O resto do mundo é só 25% renovável. Ou seja, o resto do mundo queima petróleo e carvão e o Brasil é o responsável pelo aquecimento global. A questão da Amazônia, né? A Amazônia não é do Brasil. A Amazônia é Brasil. Isso tem que ficar claro. Temos que nos lembrar disso. Temos meia dúzia de biomas zoneados. Amazônia, Caatinga, que abrange parte aqui do nosso estado da Bahia, a Mata Atlântica, o Pampa, Pantanal e o Cerrado. Então, não é qualquer país que tem isso. Na Amazônia, a vegetação nativa cobre 84% dela. São 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Aí o camarada faz um escarcéu. Não, ano passado se desmatou 1.100 quilômetros quadrados. O que é 1.100 quilômetros quadrados em relação a esse número? Não é nada. E vamos lembrar, tem desmatamento legal e o ilegal. Qual é o desmatamento ilegal? É aquele que é feito nas áreas protegidas, ou seja, área de preservação ambiental e terra indígena. E aquele que é feito na porção de 80% da propriedade rural que você tem. Isso aí. Porque na Amazônia, se você tem uma propriedade de 100 hectares, 20 hectares você pode explorar. Os outros 80 têm que permanecer preservados. Isso é a nossa legislação. Nenhum outro país tem essa legislação, senhoras e senhores. A produção local da Amazônia abastece 500 cidades da região. De onde é que vem a fruta, a verdura, legume para essas cidades? Vai sair daqui para lá? Que preço vai chegar? Se nós vamos acabar com essa produção local, como é que aquela turma vai viver? Então, são essas coisas que têm que ser colocadas quando nós tratamos de meio ambiente aqui no Brasil. E temos a tempestade econômica. Ela começa com a Constituição de 88, que é uma Constituição que pensou muito no passado e no presente e deixou de olhar o futuro. Ela criou uma série de despesas como se não houvesse amanhã. E a conta chegou. A conta bateu nas nossas costas dos atuais gestores públicos do nosso país. Vivemos aquele período da hiperinflação, que o auge ali, quando o Sarney passa o governo para o Collor, a inflação era 89% ao mês. Conseguimos superar isso por meio de um plano monetário, que foi o Plano Real, e se buscou ali um ajuste fiscal e equilíbrio de contas, mas muito centrado aonde esse ajuste fiscal e equilíbrio de contas? No aumento de imposto. E aí chegamos àquela carga tributária que hoje é 1/3 do produto interno bruto do nosso país. Então a gente paga 1/3 do PIB de carga tributária, pagaríamos com satisfação se a ferrovia Oeste-Leste estivesse existindo, se as estradas fossem todas maravilhosas, se as escolas fossem suíças, se os hospitais fossem britânicos, estaríamos todos satisfeitos de pagar tudo isso de imposto. Mas, infelizmente, esse dinheiro se perdeu. Mas se buscou um tripé macroeconômico de meta de inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. Aí essa turma chegou no governo e colocaram com a palavra de ordem gasto é vida, numa visão primária de economia. Primária, porque qual era a visão? Não, eu vou dar dinheiro aqui, abro crédito para... Então, o crédito consignado, por exemplo, foi aberto para todo mundo, abro aqui um crédito subsidiado para as empresas, o pessoal produz, a economia gira, eu recebo mais imposto e continuo a investir. É uma lógica, mas é uma lógica um tanto quanto lusitana, que me perdoem os nossos amigos, e aqueles que nos trouxeram lá do outro, de além-mar. Então, o que levou essa nova matriz econômica deles? Endividamento. Hoje estamos com uma dívida que corresponde à dívida bruta a 80% do produto interno bruto, algo perto aí de 4,5 trilhões de reais. Valorizou o câmbio, foi a época que todo mundo saiu para viajar para o exterior, o dólar estava a 1,20, 1,30,
1,40, todo mundo viajando. Por quê? Porque o populista, senhoras e senhores, o populista ele planta hoje uma mentira doce para que depois a gente colha uma verdade amarga. Essa é aí a realidade. As desonerações e a redução dos juros por decreto, não é? Os subsídios, os explícitos por meio das desonerações, e os implícitos eram o dinheiro entregue na mão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, esse recurso tomado a 15% no mercado e emprestado a meia dúzia para os campeões nacionais. Essa diferença nós estamos pagando. A contabilidade criativa, que levou o atraso nos pagamentos e terminou por levar o impeachment da ex-presidente Dilma, e o uso dos bancos estatais, não é, para cobrir, maquiar o déficit fiscal, aumentando a dívida pública e as famosas pedaladas. Então, esse foi o pacote. E esse pacote nos deixou na seguinte situação. Estamos no 6º ano no vermelho, o último ano no azul de superávit primário. Isso aqui é conta de padeiro. Aí não estão previstos os juros da dívida pública. Os juros que nós estávamos pagando eram de 400 bilhões de reais por ano. 400 bilhões, 100 bilhões de dólares. Se nós pegarmos o Plano Marshall, que depois da Segunda Guerra Mundial reconstruiu a Europa destruída, ele equivale a isso. Então a gente paga um Plano Marshall por ano de juro. Agora vai diminuir com a queda que houve nos juros, a gente deve cair aí para pagar uns 300 bilhões por ano. Mas a nossa conta de padeiro é essa aqui, ó. Desde 2014, no vermelho. Perdão aqui. Desde 2014, no vermelho. E esse ano de 2019, a previsão era de menos 139 bilhões. Estamos calculando que com o aperto que o ministro Paulo Guedes produziu e mais os ingressos extras que nós tivemos aí com concessões, privatizações, o próprio leilão aí da cessão onerosa do pré-sal, a gente consiga terminar o ano na faixa de menos 90 bilhões de reais. É muito dinheiro, senhoras e senhores. Então, é o 6º ano do negativo. A previsão é que a gente consiga equilibrar as contas no último ano do governo do presidente Bolsonaro, lá em 2022. É o nosso esforço para passar a casa em ordem para quem nos suceder, ou se ele mesmo, não é, for candidato à reeleição e for bem-sucedido. E aí eu lembro do Machado de Assis, né? Quando alguém tem a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho, a resultante desses impulsos é uma só: dívida. Então, expansão do consumo e aumento do gasto público apelando ao mercado para se financiar resultaram, machadianamente falando, em aumento da nossa dívida. Então, é isso que aconteceu aqui no nosso país, e é esse pacote que é tarefa do nosso governo reverter. E como que o governo vai reverter isso aí? Está buscando. Começou na eleição do ano passado, não é? Povo indignado, mudando, não é, o regime, não é, a alternância de poder tão necessária em qualquer regime que se diga efetivamente democrático. E a nossa tarefa que eu falei de restabelecer a confiança e retomar o crescimento e atacar a questão da segurança pública. Então, a retomada do crescimento são duas colunas. Uma coluna é do equilíbrio fiscal, do ajuste das contas públicas. Outra coluna é do aumento da produtividade. A nossa produtividade é baixa pelo chamado custo Brasil, né? Eu comparo sempre o Brasil a um cavalo olímpico maravilhoso, não é, Paulo? Capaz de saltar aí 1,60 m fácil, mas desde que ele tenha um ginete de perna de aço, cintura de borracha e mão de seda. O ginete que estava montando o cavalo Brasil, ele estava pesando uns 200 quilos, perna frouxa e a mão era de chumbo. Então, o cavalo mal passava um riozinho ali. Então, é o custo Brasil, que as senhoras e os senhores que investem, trabalham e produzem, sentem diariamente. Então, nós temos que quebrar essa lógica. Então, como é que nós estamos buscando? Então, vamos falar primeiro do ajuste das contas públicas. Começou com a Previdência. E aí entra aquela coisa, tem que ter paciência na negociação. Vamos lembrar que a Previdência já vinha sendo trabalhada no governo do presidente Temer,
né, por um pouco, ela não foi colocada em votação, foi fruto aí daquele incidente lá do Joesley, né, e nós levamos 8 meses para conseguir aprovar. É negociação, é conversa, é paciência. Amanhã, ao que tudo indica, finalmente, a PEC da Previdência será promulgada lá no nosso Congresso. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida, essa PEC, ela rompe, o nosso sistema previdenciário, antigo, ele rompia o pacto de gerações, os mais jovens não tinham futuro, não teriam aposentadoria para os mais novos, para os mais velhos. Né? Os mais novos, né, como o nosso vice-prefeito, sem direito à aposentadoria. Vai trabalhar até o túmulo, pô, sem chance. Então tem que mudar. Tem que haver previsibilidade no gasto. Nós conseguimos resolver o problema para a União. Os estados e municípios também têm problema, não é, prefeito? Então, também temos que chegar lá. Então, a aprovação foi dificultada pela fragmentação partidária e amanhã, finalmente, vai ser promulgado. Então, esse era o passo inicial. Aí, se ficou falando muito tempo, o governo é um governo de uma nota só, Previdência, mas era o mais importante. Era aquilo que nós chamamos, em linguagem militar, de transpor a linha de partida. A gente tinha uma linha de partida que tinha que transpor e conquistar o objetivo número 1. Esse era o objetivo número 1 e ele foi conquistado. E aí o governo, imediatamente, entrou com 3 PECs, que é aquele plano Mais Brasil, que eu vou citar aí mais à frente. Bom, outra questão é a questão da desvinculação do orçamento. Aqui esse dado, o senhor me desculpe, ele não está correto. Em vez de 96, é 94. Tá? Então, de cada R$100 que o governo arrecada, R$94 estão comprometidos. Tá? Sobra meia dúzia para o governo custear a máquina pública e investir. Ou seja, não é nada. Para tentar conter esse avanço dos gastos, o governo do presidente Temer criou o chamado novo regime fiscal, aquela emenda do teto de gastos. E aí eu faço a comparação muito simples aqui. O orçamento é uma pizza. E essa pizza tem várias fatias, né? Tem a fatia da defesa, a fatia da saúde, a fatia da educação, a fatia do pagamento pessoal, a fatia dos benefícios previdenciários, né? A fatia da infraestrutura. Mas o que acontece na vida real? Né? A emenda do teto de gastos diz que o orçamento aumenta de um ano para outro de acordo com a inflação do ano anterior. Mas a fatia do pagamento de pessoal, fruto das promoções e acordos salariais já ocorridos, e a fatia da Previdência, pela imprevisibilidade que ela tinha, aumentam mais. Ao aumentarem mais, o que acontece com as outras fatias? Falta recurso para investimento, falta recurso para a defesa, falta recurso para a saúde, falta recurso para a educação. Então, a nossa briga é desvincular o orçamento. E aí entramos dentro do Plano Mais Brasil com 3 propostas de emenda à Constituição. A do Pacto Federativo, onde a gente procura transferir os recursos aí do pré-sal, não é, para os estados e municípios. Ao mesmo tempo se colocou aquela medida polêmica, que vai ser discutida dentro do Congresso, daquelas cidades com menos de 5 mil habitantes que não conseguem se sustentar, se fundirem umas com as outras. A gente sabe que isso é um problema, mas é algo que tem que ser discutido. E onde é que se discute isso? É no parlamento. Lá no parlamento, que estão os representantes, né, do povo brasileiro, então eles vão discutir. Tá? Mas nós não podíamos nos omitir de deixar de apresentar isso aí. Tá? A PEC da emergência fiscal, não é, buscando lidar exatamente, não é, com essa situação, de modo que, bom, se nós não temos mais condições de investir, nós vamos ter que segurar o gasto. Então, não dá aumento no funcionalismo público, se for o caso, reduzir a jornada de trabalho com a consequente redução, não é, do salário, de modo que sobe recurso para a gente poder investir. Não temos outra solução, não há solução mágica. E as senhoras e senhores que são donos de empresa, não é, ou até de um pequeno comércio, até o cara que tem uma borracharia, não é, ali na esquina, ele sabe como é que ele tem que fazer para colocar os gastos dele em ordem. Não é? E a PEC da desvinculação dos fundos. Nós temos mais de 280 bilhões de reais parados nos mais diversos fundos que não são utilizados. Então, nós temos que dar um jeito
de colocar esse dinheiro para girar. Vamos ver a questão da modernização do Estado. Então, abandonar lá o fisiologismo, contratar parentes e amigos, né? Olha lá, 1642, o governador lá da capitania do Rio de Janeiro contratava parentes e amigos, né? Então, a gente tem que abandonar essa prática. Reduzir o número de cargos em comissão, profissionalizar o nosso funcionalismo. Então, está sendo colocado agora para a unificação das carreiras, nós temos mais de 100 carreiras, né? Ainda temos datilógrafo, assoprador de vidro, né? E o cara, o datilógrafo, ele só está lá para ser datilógrafo. Se ele tiver que varrer o chão, ele diz que não pode, porque não está no memorial descritivo da carreira dele. A mesma coisa diz o assoprador de vidro, ele está lá só para soprar vidro, mesmo que isso não se faça mais. Então, são problemas que nós temos que resolver, né? Também retirar a política partidária das carreiras de Estado, né? Então, procurar restringir, né, essa participação. Então, dentro daquele plano Mais Brasil, né, nós estamos ainda ultimando essa PEC da reforma administrativa, com esses itens que eu falei agora, que será enviada ou na semana que vem ou daqui a uns 15 dias para a Câmara dos Deputados. Então, a Câmara e, posteriormente, o Senado terão um grande trabalho de discussão disso aí. E nós esperamos que até o final do primeiro semestre do ano que vem, a maior parte ou a totalidade dessas propostas sejam aprovadas. E, obviamente, temos que privatizar, né? Para trazer alívio para a conta pública, melhorar o ambiente de negócio e reduzir a corrupção, né? Corrupção, muita coisa metida nesse negócio. Lembra lá o cara, ele usava os índios escravos dele, né? Os índios escravos hoje é as estatais aí, né? Então, com isso, gerarmos emprego e renda, tá? 208 empresas estatais federais, das quais 46 de controle direto e 162 subsidiárias. Esse ano superamos a meta de 20 bilhões nas pequenas privatizações que foram feitas, né? 23,5 até o mês de setembro. O Plano Mais Brasil tem um projeto de lei que vai apresentar uma nova regra para as privatizações. Nós precisamos de um fast track, precisamos ter uma agilidade maior, de modo que o processo não seja tão lento como vem acontecendo. Então, é outra discussão que tem que ser travada dentro do nosso Congresso. Então, isso é a coluna do equilíbrio fiscal, da gente colocar a continha de padeiro, receita e despesa igual, que nem a casa da gente, né? Que é o que nós procuramos fazer o tempo todo. O outro lado, da retomada do crescimento com a produtividade. Como é que nós vamos melhorar a produtividade do Brasil? Então, nós temos que investir em infraestrutura. Temos dinheiro? Não temos. Para o ano que vem, inicialmente, o orçamento prevê em torno de 7 bilhões de reais para o Ministério da Infraestrutura. No ano de 2014, só o DENIT tinha 14 bilhões. Então, o dinheiro ele sumiu, foi embora, não há espaço fiscal. Então, nós temos que chamar o parceiro privado, né? Então, está aqui programa de parceria de investimento com projetos de qualidade, tá? A nossa expectativa, atrair aí, nos próximos 10 anos, 1,6 trilhão de reais em investimentos. Lembrem daqueles 17 trilhões de dólares que estão parados no mundo. Agora, como é que o parceiro privado vai vir aqui? Vai vir se houver segurança jurídica, né? Bom contrato, né? Se houver estabilidade política, se houver um ambiente de negócios favorável, porque um investimento dessa natureza, o cara só vai ter o retorno do recurso dele. Por exemplo, o cara que vier investir na FIOL, né? Quando é que vai vir o retorno? 5, 6 anos. E aí, quando, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro derruba as cancelas da linha amarela, né? Ele detona toda e qualquer expectativa que nós podemos ter de ter aqui segurança jurídica em ambiente de negócio. O parceiro privado vai vir? Não. Então, nós temos que trabalhar esse aspecto, né? E eu tenho certeza que todos os gestores públicos, né, estão atentos a isso. Então, esses investimentos alavancam a produtividade, porque eles vão superar os gargalos. Aeroporto, estrada, terminal portuário, ferrovia, linha de transmissão, saneamento, né? E a reativação do setor de petróleo e gás.
Nós ficamos 10 anos atrasados, sentados no petróleo, por uma legislação que não... Agora mesmo, esse leilão da cessão onerosa, que nós tínhamos uma expectativa, vimos que deu com os burros na água. Se era, tá bom, era 100, arrecadou 70. Pode dizer, não, foi muito bom, não, mas o 70 arrecadado foi a própria Petrobras. Ou seja, nós vendemos para nós mesmos. Então, nós temos que mudar isso aí. Né? E a era do petróleo está acabando. Né? Tem um pensador que disse já que a idade da pedra lascada não acabou por falta de pedra. Né? É a mesma coisa. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, vai acabar porque outras matrizes energéticas, outras fontes estão sendo descobertas. E nós corremos o risco de morrermos sentados em cima desse petróleo do pré-sal, por 10 anos de atraso. A reforma tributária, né? Essa existe consenso, porque é um elemento crucial para a competitividade da economia. Isso foi tocado aqui. O nosso sistema tributário é um manicômio. Né? Nós temos 5.700 legislações. O professor Marco Sintra, quando estava ainda na Secretaria da Receita Federal, ele me disse que por dia ele assinava umas 2 ou 3 instruções normativas. Ou seja, é o paraíso dos advogados tributaristas, né? E o transtorno para qualquer empresário. Qual é a lei que está valendo, qual é a norma que está valendo. Né? É um sistema que custa 70 bilhões de dólares por ano para as empresas e para... Perdão, 70 bilhões de reais por ano para as empresas e para o governo. E tem uma evasão fiscal ou sonegação na faixa de mais de 400 bilhões. Quer dizer, se nós conseguimos reorganizar minimamente o sistema, né, de modo que o custo baixe pela metade, vamos dizer aqui, e que a sonegação e a evasão também caiam pela metade, nós já teremos um espaço fiscal enorme nisso aí, e estaríamos aliviando tremendamente a carga inicial em cima dos nossos empresários, para que, num segundo momento, a gente consiga efetivamente sair de uma alíquota aí dos 33% e cairmos para 25%, 26%, que é aquilo que um país como o nosso pode suportar. Tá? O Senado tem uma proposta, está em cima dos estudos e trabalhos feitos pelo ex-deputado Rauli. A Câmara tem a proposta dela, em cima do trabalho do Bernardo Api, que é um tributarista competente, não é? E o governo tem aqueles pensamentos dele. Nós estamos aguardando que Senado e Câmara conversem, monte uma comissão mista, não é? Para nós não desperdiçarmos tempo e energia nesse projeto. Não é? E, a partir daí, entrarmos de cabeça nessa questão da reforma tributária. Ao mesmo tempo, temos que trabalhar pela abertura comercial e a desburocratização. Então, a economia do Brasil precisa se integrar às grandes cadeias de valor agregado. Nós somos um país fechado. Nós só detemos 1,2% do comércio mundial. Quando a gente quer analisar como é que um país está inserido na cadeia global de valor, a gente olha a porcentagem daquilo que é produzido no país com material vindo de fora e a porcentagem que é produzida lá fora com material vindo do Brasil. Isso aí tem que se equivaler, para que a gente esteja efetivamente inserido nas cadeias globais de valor. E não é o que acontece. Aqui no Brasil se produz muito pouco com insumos importados e lá fora se produz muito com aquilo que é levado do nosso Brasil. Então, nós temos que mudar, não é, essa forma de atuar. Então, para isso, desburocratizar, desregular e simplificar as coisas. Muita norma. Agora mesmo, a semana passada, o presidente assinou um decreto que extinguia mais de 250 decretos que atuavam nessa área. Tivemos já a lei da liberdade econômica, não é, mudando o sistema de relacionamento entre o governo e o cidadão, ou seja, não é o cidadão que tem que provar que está certo, é o governo que tem que provar que você está errado. Não é? Vamos inverter a lógica. Diminuindo, então, aquela quantidade de alvarás que eram solicitadas e que terminavam por deixar a pessoa, sabe uma coisa? Vou deixar meu dinheiro rendendo no banco, não vou abrir loja, não vou abrir salão de beleza, não vou abrir barbearia, porque é tão complicado, não é? E aí deixa de gerar emprego e deixa de gerar renda. No plano externo,
não é, o nosso acordo Mercosul-União Europeia, que obviamente ainda vai ser submetido, não é, à aprovação dos diferentes parlamentos, mas foi um avanço, porque estava há 20 anos, não é, para ser assinado. Mesma coisa com o EFTA e as nossas negociações com Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul. Voltando a tocar na economia do conhecimento, que eu me referi no começo dessa nossa apresentação, e eu estou chegando ao final, né? Cultura inovadora e empreendedora em todos os setores. Então, as senhoras e os senhores sabem, a inovação hoje é a palavra-chave. A gente não tem mais o luxo de ficar parado. É uma eterna disputa. Eu chego a um avanço, eu vou ter que propor uma nova forma de avançar, vão se fundir e vai gerar uma nova solução. Isso é a economia do conhecimento. E por isso que precisa de gente capacitada a usar essa tecnologia. E aí, aqui no nosso país, ocorre algo que ocorre na China, e que nós vamos ter que entender isso. A China, ela coexiste duas economias, a da produção em massa, do fordismo, e a do conhecimento, porque tem gente lá que não vai chegar no século XXI. E nós, aqui no Brasil, também temos que ter essa noção de que muita gente aqui no Brasil, infelizmente, pelas deficiências do nosso sistema educacional, não vai chegar no século XXI, mas tem que ter emprego e renda. Então, nós temos que saber coexistir com essas duas formas de produção e de inserção na economia mundial. O papel da tríplice hélice, academia, empresa e governo se integrando efetivamente e não desperdiçando a pesquisa. O agronegócio, hoje o nosso agronegócio é digital, ele é 4.0, ele está na economia do conhecimento, ele usa drone, ele usa modem 5G, ele usa georreferenciamento, ele usa técnicas de plantio que só nós conseguimos conceber, como a técnica do plantio direto, e que nós podemos exportar. Tá? E também destaco o novo marco das telecomunicações, que atualizou o enfoque. Vamos lembrar que o nosso marco era de 97, quando não havia smartphone, o celular era aquele Motorola tijolo. E as empresas de telecomunicações eram obrigadas a investir em orelhão. Eram obrigadas agora, tinha que ter orelhão, telefonia fixa. Quem é que tem telefone fixo em casa hoje? É uma meia dúzia, mas ninguém tem, todo mundo usa o celular. Então, essa mudança do marco das telecomunicações, importante, e vamos ver se no começo do ano que vem a Anatel consegue chegar à solução interna lá para que seja feito o leilão aí do 5G. Segurança pública, essas 4 vertentes. A legislação, então a nossa legislação tem que ser discutida, ela é leniente. O camarada mata uma pessoa 5 anos depois está na rua. Temos que discutir a questão de crimes cometidos por menor de idade, 15, 16, 17 anos, cooptados pelas narcoquadrilhas, que andam de fuzil na mão, matam gente, 1 ano e pouco depois estão na rua, sob a égide que não, vai ser reinserido. Não, as pesquisas demonstram que esses matadores, eles continuam a matar. Então, nós temos que discutir sem paixões essa legislação. A questão do sistema prisional, a prisão não pode ser nem uma masmorra medieval, nem uma colônia de férias, e nem misturar bandido de alta periculosidade com bandido de baixa periculosidade que não devia estar preso. O aparato de segurança, ou seja, investindo em tecnologia, integração das nossas polícias, e óbvio que se nós não tratarmos da questão social, nada disso vai funcionar. Se nós continuarmos a ter nas periferias da grande cidade aquela legião de excluídos que eu citei há pouco, ou seja, aquela gente sem acesso à água, à luz, sem acesso a uma escola que ela possa deixar, a pessoa possa deixar o filho enquanto sai para trabalhar, uma unidade básica de saúde que cumpra sua tarefa, esse povo estará sempre à mercê do mal. E compete ao Estado, em todos os níveis, a União, o município, os Estados, buscar uma solução integrada para essa questão social. Senão, nós não vamos avançar. E isso foi dito aqui pelos que me antecederam muito claramente. Eu tive a oportunidade de estar em Washington, Pequim, Roma e mais ainda em Lima, e todos estão com os olhos voltados para o Brasil e
O Brasil, nesse momento, senhoras e senhores, é o país que tem uma via de acesso para avançar. Nós temos espaço aqui no Brasil, os outros países do mundo atingiram praticamente o seu teto, e nós aqui não. Aqui tem largo espaço para investimento, desde que a gente se organize e saiba atrair esses investidores para vir para cá. Nesse contexto da tensão geopolítica, nós temos que agir como? Com pragmatismo e flexibilidade. Né? Aquela velha máxima. Né? Não existem amizades perpétuas nem inimizades eternas. Existem os nossos interesses, que nós temos que buscar a todo momento. Né? Então, não temos dúvida que os Estados Unidos é o farol da democracia ocidental, pelos valores que aquela sociedade sempre professou, mas a China é o nosso maior parceiro comercial, é um fluxo de 100 bilhões de dólares por ano. A Argentina é o terceiro parceiro comercial que nós temos. Muito da queda da nossa produção industrial desse ano está ligada à crise que a Argentina está vivendo. Então, nós temos que ter pragmatismo e flexibilidade e buscar o quê? O melhor para o Brasil. E sempre buscar relações onde haja benefício mútuo, onde ambos ganhem, e não é, você sempre ser o dominante nessa relação. Buscar a igualdade nisso aí. Resgatar a vocação comercial do Mercosul e esse êxito internacional. O presidente fez uma viagem à China, ao Oriente Médio, ao Japão, né, que foi exitosa, mas se perde no meio do caminho o êxito que ele teve lá por discussões menores. Né? Concluindo, lembro dos pilares da civilização ocidental. Me referi aqui no Pacto de Gerações. Né? Nós estamos rompendo o Pacto de Gerações com o sistema previdenciário que nós tínhamos. Nós temos que preparar, não é, o futuro. Governar é preparar o futuro. Governar é preparar o campo para que os nossos filhos e netos deem prosseguimento, não é, e atinjam os seus objetivos. A democracia com o pilar. A velha frase do Churchill, por pior que seja, é o melhor dos regimes. E a gente tem que aprender a lidar com ele. E temos que também saber baixar as tensões. Né? Temos que saber dialogar, temos que saber argumentar. As pessoas têm que entender que a alternância no poder, ela faz parte do jogo democrático. Né? Tem que dar oportunidade a que todos apresentem o seu projeto. Mas o projeto tem que estar inserido sempre no projeto maior, que é o projeto de Brasil. O capitalismo, Estado de Direito, e o Estado de Direito aqui entendido como o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Não podemos ter Silva mais igual que os outros Silva. A lei tem que valer para todos. E uma sociedade civil forte. Aqui representada a sociedade civil pelos dirigentes de federações, pelos integrantes das confederações. As senhoras e os senhores têm que nos pressionar, têm que apresentar suas demandas, têm que dizer, olha, isso aí não está bom, temos outras ideias, e não, a cada 4 anos, ir lá, apertar o botão lá da urna e depois dizer, está com ele a bola, eu fico aqui só jogando pedra. Não, tem que haver a participação. O país tem que ter sociedade civil forte. Então, lembrando que as ações do nosso governo buscam o equilíbrio fiscal e a produtividade, segurança pública e cidadania. Queremos estabelecer efetivamente políticas de Estado, preparar o futuro. Eu deixo claro, nós não estamos preocupados com as próximas eleições, nós estamos preocupados com as próximas gerações. Essa é a nossa preocupação. E aí, essa quadrinha é muito bom, porque se eu perguntar aqui quem quer mudança, todo mundo quer, né? Vai levantar o braço. Agora, quem é que quer mudar? Todos nós temos que mudar. Aquele mundo que nós conhecíamos, ele se foi. E a gente tem que se ajustar a esse mundo novo. E entregar algumas coisas que nós tínhamos de convicções e, muitas vezes, de benesses, para que todos possam desfrutar. Com palavras finais, eu só quero dizer aqui, expressar o otimismo que nós temos que ter. Isso aqui é Brasil. O Brasil é maior que isso aí. Nós nascemos sob a égide da inovação.
Por que sob a égide da inovação? Porque quando o infante Dom Henrique criou a escola de navegação lá em Sagres, né, o companheiro meu aqui, ele diz que aquilo era a NASA da época. E era. Lá ele botou os melhores geógrafos, os melhores cartógrafos, os melhores navegadores, os melhores matemáticos, né, tudo para que avançassem mar adentro, que enfrentassem aquele desconhecido. Criaram a caravela, que era uma nau fantástica, porque ela tinha a vela triangular, a vela quadrada, navegava contra o vento. Usaram a bússola, a pólvora, os melhores. Então, era inovação pura. Descobriram esse Brasil enorme. Portugal, aquele país pequeno, dividiu em capitanias hereditárias e entregou à iniciativa privada. Então, a égide do empreendedorismo. A iniciativa privada rompeu a linha de Tordesilhas. Podem criticar aí os bandeirantes. Caçaram índio, exterminaram índios. Faz parte do choque de civilizações. É a nossa herança cultural, mas avançaram, cruzaram rios, vadiaram selva, que hoje é dificuldade. Até hoje a gente tem dificuldade para andar em determinados lugares do Brasil, e esses caras andaram por tudo e nos legaram isso aqui. Então, otimismo, senhoras e senhores. Nós vamos ganhar. É isso que tem que ficar muito claro. Vamos ganhar. Muito obrigado.